E aí pessoal, tudo bem? Dando início a mais um episódio aqui do nosso canal no YouTube, hashtag Dr. Rodrigo Tim. Ficamos um tempo ausente aí por conta da minha lesão, por conta de trabalho. Já era pra gente ter colocado esse episódio no ar há 15 dias atrás, mas estamos de volta. Agora vamos fazer com uma certa regularidade. Antes de tudo, já desejo um Feliz Natal, um próspero ano novo para todo mundo e que ano que vem a gente fique firme e junto aqui mais uma vez. Me fizeram várias perguntas pela live no Instagram, aqui no YouTube, aqui no nosso canal, e eu quero tirar algumas dúvidas para vocês. Uma dúvida muito grande que me fizeram é sobre hipertrofia e aeróbico. Doutor, o aeróbico atrapalha na hipertrofia muscular? Isso é um mito, que existe no meio do fisiculturismo há muitos anos. Na academia existe esse mito há muitos anos. Eu costumo brincar que existem uns 10 mandamentos da academia e um deles é: não faça cardios, pois perderá sua massa muscular. Isso é uma grande besteira. O que leva você a perder a massa muscular não é o aeróbico em si. O que leva é o déficit de nutrientes. Pelo contrário, inclusive, o treino de aeróbico, principalmente em alta intensidade, ele leva a um maior aporte de GLUT4, o que leva a um estado anabólico, principalmente o aeróbico em alta intensidade, tá? Ele leva a um estado anabólico muito parecido com um treino de musculação, com um treino de força. Então, esse é um mito. O aeróbico não atrapalha o ganho de massa muscular. Outra coisa que me perguntaram muito é sobre jejum intermitente e ganho de massa muscular. Doutor, é possível ganhar massa muscular fazendo jejum intermitente? Obviamente é possível você ganhar massa muscular fazendo jejum intermitente. Só que nessa sua janela de alimentação, vamos supor um protocolo de 16 horas de jejum com 8 horas de alimentação, nessa janela de alimentação é que você vai definir a sua estratégia. A minha estratégia é perda de gordura ou a minha estratégia é ganho de massa muscular? Se a estratégia for perda de gordura, você deve ter uma pequena redução da sua taxa metabólica, da quantidade de macronutrientes que você vai ingerir, uma pequena redução. Se você quer ganho de massa muscular, tem que ficar acima, você tem que ter um estado anabólico para tal. Então essas foram as perguntas que mais me fizeram lá no Instagram ou aqui no YouTube. E agora eu quero falar para vocês sobre hipertrofia nas mulheres. Sem dúvida, acredito que hoje no consultório, a grande parte, eu acredito que até 90%, acredito eu, dos pacientes que eu atendo sejam do sexo feminino. As mulheres, elas têm quase todas a mesma queixa. Eu quero ganhar massa muscular e quero perder gordura. Doutor, eu quero ficar igual essa menina aqui. Nem sempre o objetivo que vocês querem, que é essa densidade muscular mais aparente, que é, igual eu falei no outro episódio, esse bracinho mais aparecendo, o peito mais definido, a perna mais definida, a barriga mais definida, mas sem perder os glúteos, não é verdade? Não é isso que vocês querem? Nem sempre você precisa ganhar massa muscular para isso. A estratégia, ela é diferente. Talvez, e na grande maior parte das vezes, o que vocês precisam para esse corpo, que é o corpo da moda hoje, esse corpo de blogueira, é a definição. Vocês precisam perder gordura. E vocês erram muito quando buscam um ganho de massa muscular, porque também existe uma confusão de conceitos. As pessoas querem ganhar massa muscular e ao mesmo tempo perder gordura. O que elas fazem? Fazem uma alimentação funcional que não faz nenhuma das duas. Aí você não consegue nem ganhar massa muscular e nem perder gordura. Você está sempre no mesmo caminho. O grande quê da questão é você saber trabalhar com o seu laboratório, você trabalhar com o seu perfil hormonal. Como assim, Rodrigo? Como eu falei no outro episódio para vocês, e agora eu vou aprofundar um pouco mais, quando você quer ganhar massa muscular, eu busco fazer um aumento da sua insulina, porque a insulina é o hormônio mais anabólico do corpo. Então, se você deseja ganhar massa muscular, eu aumento a insulina. Rodrigo, como é a forma mais fácil de aumentar a insulina? Aumentando a ingesta de carboidratos, principalmente nos momentos mais importantes do seu dia. Rodrigo, quais os momentos mais importantes do meu dia? Principalmente na refeição pré-treino e pós-treino. Não que as outras refeições não sejam importantes, até porque a gente sabe que para a hipertrofia muscular, o importante é o valor global diário de sua alimentação. Mas a refeição pré
e pós-treino, sem dúvidas para hipertrofia muscular, são refeições muito importantes. Então eu aumentaria aí a ingesta calórica, aumentaria a sua insulina, te daria alimentos que me levassem a uma insulina mais alta mais facilmente, mais rapidamente. E nisso você pode fazer isso por suplementos líquidos, ou eu posso fazer para você em alimentação, uma alimentação 2 a 3 horas antes, batata inglesa, com arroz branco, enfim, não importa. Mas esse corpo que vocês desejam, você não vai conseguir fazer nessa alimentaçãozinha assim. Isso você não vai conseguir, isso vai te atrapalhar. E existe uma mistura de conceitos absurda. Por exemplo, a gente sabe que no treino de força, no treino de hipertrofia, no treino de musculação, o momento mais importante para você perder gordura, justamente pela oxidação de gordura, é no período pós-treino. E todo mundo aprendeu que no pós-treino, principalmente vocês que querem massa muscular, você tem que tomar whey protein. Não é isso que todo mundo fala? Porque senão vai perder massa muscular? Mas não. Lembra que eu acabei de falar que o valor global diário da alimentação é o mais importante? Então a gente tem que saber focar. A gente tem que saber fazer essa alimentação de acordo com o seu objetivo. E o objetivo, na maioria das vezes, é a perda de gordura. Mas um grande erro que vocês têm é que vocês focam em perder gordura a todo custo. Ao custo de perder também massa muscular. O que vocês ficam? Magras, sem peito, sem bunda e flácidas. Porque vocês diminuem muito a ingesta calórica, diminuem muito a ingesta proteica a custo de massa muscular. Eu sei que é muito difícil entrar na cabeça de vocês que talvez você consiga fazer uma mudança corporal sem reduzir muito o seu peso corporal. É a famosa troca, essa troca que não existe, mas não é troca. É a perda de gordura com ganho de massa muscular independente. A troca não existe. Você pode perder gordura e ganhar massa muscular, mas o peso na balança talvez ele não mude tanto, mas a sua mudança estética é absurda. Para esse corpo lindo que vocês desejam, você não consegue fazer só com aeróbico. O ganho de massa muscular, a densidade muscular, o aumento do volume muscular, ele também é importante junto com essa perda de gordura. E é aí que causa a maior dúvida, principalmente na alimentação. Quando você deseja perder gordura, a low carb ela entra muito bem, principalmente se você fizer uma dieta com carboidrato baixo, mas com alta proteína. A gente tem vários artigos que suportam isso. Essa mudança corporal fica muito legal. O grande problema é quando você quer fazer uma restrição total. E aí você não vai conseguir. E se o foco for ganho de massa muscular, como eu falei anteriormente, uma low carb vai te atrapalhar muito. Mas qual outro ponto, Rodrigo, quando você falou de regulação hormonal, é importante? Queixa comum no meu consultório: falta de libido, uso de anticoncepcional. A grande maioria das nossas mulheres utilizam anticoncepcional. Está na cultura. É prescrito, as meninas a partir de 14, 15, 13 anos tomam anticoncepcional. E o anticoncepcional, ele me atrapalha muito nesse seu corpo dos sonhos. Esse anticoncepcional, ele me atrapalha muito para que eu consiga um corpo realmente lindo, um corpo realmente belo. Porque a testosterona, nesse caso, principalmente a testosterona livre, ela é muito importante. Eu costumo brincar que o SHBG, que é uma globulina ligadora liberada pelo fígado, pelo uso de anticoncepcional, ela é o Pac-Man. E ela pega toda a testosterona livre, aquela testosterona livre anabólica que enrijece seu músculo, aquela testosterona livre anabólica que te ajuda a perder gordura. Ela é perdida por esse Pac-Man, que seria o SHBG nesse caso, e nos atrapalha para esse ganho de massa muscular. E quando a gente faz exames laboratoriais em pacientes que utilizam o anticoncepcional, a gente tem um déficit de testosterona absurdo. Para esse corpo perfeito, esse corpo de musa que vocês querem, é importante vocês terem essa noção. Eu consigo, usando o anticoncepcional, óbvio que você consegue, mas você tem que entender que vai ser muito mais difícil. E a gente pode utilizar estratégias que diminuam esse HBG, mas é uma briguinha contra um dinossauro. A grande sacada aí, o que ajudaria bastante, seria um DIU de cobre ou outro método anticoncepcional, mas principalmente o DIU de cobre. Até o DIU Mirena, ele é hormonal e atrapalha também um pouco, mas muito melhor até mesmo do que o anticoncepcional oral. Isso atrapalha nesse corpo que vocês necessitam. Então falamos aqui sobre o anticoncepcional,
falamos sobre alimentação no corpo feminino, mas existem outros 2 pontos que eu quero falar com vocês. Um ponto muito importante, por exemplo, que eu já tinha falado que ia falar, é sobre o cortisol. A mulher do mundo moderno, a mulher de hoje em dia, ela tem que trabalhar, cuidar do filho, acordar cedo e, além de tudo, tem que estar bonita, porque a cobrança hoje em cima da beleza, em cima do corpo feminino, é muito grande. E vocês acabam entrando num círculo de falta de descanso, não dormem bem, às vezes até não se alimentam bem, ficam estressadas, ficam com sono comprometido, mulheres que trabalham o dia inteiro, chegam em casa, cuidam do filho, ainda vão malhar 10, 11 horas da noite e acaba atrapalhando um hormôniozinho chamado cortisol. Esse cortisol é o hormônio do estresse. Entenda uma coisa, se eu não consigo controlar esse cortisol, eu não consigo esse corpo dos sonhos. O cortisol me ajuda muito a ganhar gordura abdominal, assim como a insulina que eu falei anteriormente, a insulina que é anabólica para ganho de massa muscular, mas para ganho de gordura, o cortisol também o é. E fica difícil ter uma musculatura densa, volumosa, com um cortisol alterado. Uma coisa que vocês têm que entender é que o valor laboratorial dos exames de cortisol sanguíneos, eles variam de 5 a 25. Vocês têm que entender que 5 é muito longe de 25. Então não é porque está 6 que está bom, não é porque está 24 que está bom. O cortisol em excesso é ruim. Em falta, baixo também é ruim. Então o valor ideal é esse valor mediano. Muitos de vocês me perguntam, doutor, qual é o valor ideal do cortisol? É esse valor mediano. 15, 16, 14. Esse é um valor bom de cortisol. Doutor, como controlar esse cortisol? Uma coisa que eu acho muito importante para controlar o cortisol, principalmente, é controlando o seu sono. Se você tem um sono ruim, consequentemente, você vai ter um cortisol ruim. Como consigo controlar o sono? Existem várias formas de controlar o sono, mas uma delas que eu gostaria de citar para vocês é, por exemplo, vocês desligarem esse computador agora no meio do meu canal, se vocês desejam dormir daqui a pouco. Essa luz azul que o computador nos traz, que a televisão nos traz, que o celular nos traz, elas atrapalham muito a liberação de melatonina. E a melatonina é um hormônio extremamente importante para o nosso sono. Se você trabalha até tarde no computador, no celular, aparelhos eletrônicos que liberam essa luz azul, principalmente no Apple, no Samsung, eles já têm hoje um recurso para você deixar a luz amarelada. E isso te ajuda muito. Em televisão e computador, eu te sugiro até comprar um óculos amarelo, aqueles óculos de caminhoneiro de dirigir à noite, que eles diminuem essa liberação de luz azul e te ajudam a ter um sono mais satisfatório. Essa é uma maneira de você controlar o cortisol. Existem suplementos naturais que podem te ajudar a controlar o cortisol, como valeriana, que ajudam a melhorar o seu sono, consequentemente seu cortisol, mas principalmente antioxidantes. Ashwagandha, vitamina E, vitamina C, adaptogênicos como a rhodiola rósea. Isso pode ser feito, mas principalmente longe do seu treino. O controle do cortisol, pessoal, é extremamente importante. Tem pacientes meus que controlaram o cortisol, controlando o sono, óbvio, com suplementos, com manipulados, também praticando yoga ou praticando atividades físicas que o fazem liberar as emoções ali, por exemplo, o Muay Thai. Então, controlar o cortisol é uma estratégia importante. Se o cortisol está muito alto ou muito baixo, talvez as estratégias não se ajudem e talvez a gente precise até resolver isso utilizando o próprio cortisol. Mas isso a critério médico. Então o cortisol ele tem que ser regulado, senão você também não consegue esse corpo dos sonhos, certo? Outra coisa que pode estar desregulada e pode estar te atrapalhando é a famosa testosterona. A testosterona, que é neta de DHEA e filha de androstenediona. Eu costumo brincar com isso porque as pessoas elas acham que com déficit de testosterona você só resolve o déficit de testosterona repondo testosterona. E não é assim que funciona a brincadeira. Se vocês recordarem, se vocês verem novamente meu último vídeo aqui no YouTube, eu conversei com vocês que tudo começa no LDL. Lembra daquilo? Então tem mulheres que têm um colesterol de 70, 65, acham que está abafando, nossa, estou muito saudável, mas na verdade a produção de testosterona está diminuída com isso. Hoje eu vou explicar para vocês como melhorar isso. Melhorando o consumo de gorduras, por exemplo, triglicerídeos de cadeia média. Eu, por exemplo,
indico às minhas pacientes a consumirem o triglicerídeos de cadeia média, que no Brasil chamamos de MCT, mas o certo seria TCM, a utilizarem o TCM algumas vezes durante o dia para aumentar esse colesterol de uma forma boa e melhorar, consequentemente, a produção de testosterona. Se nem assim resolver, se o SHBG estiver controlado, o paciente ou você não utiliza mais anticoncepcional, você está com colesterol LDL acima de 75, tudo certinho e não produz, a gente tem que olhar para o resto da cadeia. O DHEA, que pode ser medido no exame sanguíneo, ele pode ser reposto, assim como a androstenedione, que é um hormônio também anabólico, a gente costuma chamar de mãe da testosterona. Se nem assim você consegue resolver a testosterona, o que é muito difícil, mas se nem assim você não consegue resolver a testosterona, aí sim a gente pode fazer a reposição de testosterona. A testosterona também é um hormônio extremamente anabólico. Para mulheres, o uso de gel pode levar sim a consequências estéticas muito legais, para homens já não. Mas para mulheres pode levar a consequências estéticas muito legais. Uma pergunta que muito me fazem é sobre a oxandrolona. Doutor, eu queria tomar oxandrolona para ficar bem pro verão. Preste atenção. Primeiramente, a gente tem que saber sobre a testosterona, como eu falei anteriormente. Se ela estiver muito baixa, não adianta, vai atrapalhar todo o processo, você vai atrapalhar sua cascata hormonal e talvez você fique retida se você não teve uma alimentação adequada para aquilo. Então, obviamente, é uma droga de segurança muito utilizada hoje em dia, mas para fins estéticos puramente, existem outras coisas que dão muito mais resultado. Uma delas é você repor a testosterona se a testosterona estiver em déficit. Uma coisa que as pessoas, para esse corpo que a gente está conversando, pouco olham é para a tireoide. Talvez você tenha um TSH muito alto, um metabolismo muito lento, um T3 muito baixo e você também não vai conseguir esse corpo que você deseja. Agora, você tem que pensar muito bem se você quer ter um corpo para a vida ou um corpo para o verão. Se você quer ter um corpo para a vida, é isso que eu acabei de conversar para vocês. Se vocês querem ter um corpo para o verão, aguarda meu próximo episódio aqui no Dr. Rodrigo Tim. Compartilha e chama os amigos. Até a próxima e muito obrigado. Vai, começa a gravar aí que eu vou fazer, vai. E aí, pessoal, esqueci de falar para vocês. Compartilha, se inscreva, ativa o sininho, chama os amigos, os inimigos e vem aqui pro meu canal, pro Dr. Rodrigo Tim. Conto com vocês.